a gente recebe hoje aqui a coligação Brasil da Esperança, Fé Brasil, né? Candidato Léo Costa e vice, né, Gena Fernandes. O nosso objetivo aqui, gente, é apresentar as propostas dos candidatos para você, eleitor, poder conhecer um pouco mais. Então, é a chance de vocês, candidatos, se apresentarem, mostrar o que vocês pretendem para Nanuque, para que os eleitores possam se informar, né, sobre, né, o que eles têm, né, de leque ali para poder votar nas eleições municipais. Léo, começando por você, o que te levou, então, a ser candidato a prefeito do município de Nanuque? Diran, quero aqui primeiro agradecer a toda a equipe da TV Três Fronteiras pela imparcialidade, por estar convidando todos os candidatos, que agora de fato nós somos candidatos. Sim. Eu e a minha vice, Gena Fernandes, nos sentimos muito honrados de estar aqui com vocês hoje. E, Diran, o que me levou a ser candidato a prefeito de Nanuque é a falta de políticas públicas no município de Nanuque. A falta da aplicação dessas políticas públicas de fato. Porque Nanuque vive aí há alguns anos, alguns mandatos, prefeitos que se passaram só pagando folha de pagamento, só vivendo de FPM e ICM. Quando você vai a Brasília, quando você vai a Belo Horizonte, quando você viaja, você vê que tem um universo por trás disso, que tem a possibilidade de mudar a vida dos nanuquenses, e isso me motivou a ser candidato a prefeito de Nanuque. Então, é a falta mesmo de pessoas que têm coragem para fazer a nossa cidade avançar. Me fez tomar essa decisão tão árdua que é ser candidato a prefeito. E escolheu uma vice, né, a Gena. Gena, para você, como que é, né, esse período agora de eleições, né, pré-eleições, de campanha, como que você está lidando com essa situação, Gena? Bem, bom dia a todos e todas, né, ouvintes. Eu sou Gena Fernandes, sou enfermeira, fui conselheira tutelar por 2, 3 mandatos, né? Fui eleita em 2024, mas eu renunciei ao meu cargo por problemas pessoais. E assim, eu sou uma jovem senhora aposentada, porém, né, a política sempre esteve em nosso sangue, e por acreditar no Léo, acreditar nas propostas dele, eu aceitei o convite de caminhar junto com ele nesse momento. Bacana, gente. Bom, nós vamos começar então a falar sobre as propostas, né, que acredito que é o grande objetivo dos nossos telespectadores, é saber realmente as propostas, né? A gente falando aí de educação e cultura, né, que iniciativas, caso você ganhe, né, você vai tomar para garantir que as escolas em áreas rurais, né, a gente sabe que a gente tem aqui distritos, né, o distrito de Vila Pereira, Vila Gabriel Passos, né, e escolas nesses distritos, né, possam receber o mesmo nível de investimento da atenção dos alunos, né, da área urbana, né, ou seja, das escolas aqui da cidade. Diran, eu quero aqui dizer que eu sou candidato a prefeito hoje. Para quem não me conhece, chamo Léo Costa, 34 anos, nanuquense, estudei a minha vida toda em escolas públicas do município, citar algumas das escolas Zuleide Macieira Figueiredo, no bairro Rio da Rosa, Escola Américo Machado, Escola Estela Matutini, que é do estado, né? E com muito orgulho, a minha formação se deu na escola pública. E eu conheço a zona rural, eu conheço os distritos e conheço os relatos dos moradores que dependem desse estudo, que esse estudo chegue à zona rural. Eu posso citar alguns exemplos de alunos da comunidade de Ribeirão das Pedras, que hoje é a prefeitura de Mucurici que pega esses alunos para estudar em Mucurici, porque faltou da prefeitura, e eu não sei em qual mandato que se deu isso, eu só sei que há alguns anos isso já acontece, faltou da prefeitura o cuidado e a atenção com aqueles alunos, né? Muito importante essa pergunta sua, porque quando a gente fala de educação, a gente só fala do município, da sede, mas os distritos e a zona rural precisa sim de uma atenção. Então eu acho que qualquer governo que se preze, ele tem que começar de fora para dentro, porque as pessoas da zona rural, as pessoas dos distritos estão desassistidas no que diz respeito à escola. Então nós temos vários projetos que, se Deus abençoar, nós fomos eleitos, né? A Gena tem uma experiência vasta em conselho tutelar, foi conselheira tutelar por alguns anos, ela conhece realmente essas demandas, e um dos projetos é o fortalecimento dessas escolas na zona rural, seja lá com reforma, seja com professores mais ativos lá, né, e seja com transporte escolar também de qualidade, porque veja bem, o município de Mucurici absorver a demanda de alunos de Nanuque, quer dizer, nós estamos perdendo nossos alunos para as escolas do Espírito Santo, isso para nós é horrível. Entendeu? Então nós temos projetos sim para esses alunos da zona rural.
Semana retrasada estive em Marinque, e lá em Marinque, não sei se você sabe, nós temos morador de Nanuque e Marinque, que estudam, algumas pessoas em Nanuque, estão reclamando de transporte escolar também. Então são vários pontos que tem que ser criado uma comissão especial para visitar essas escolas desativadas na zona rural, visitar essas famílias desassistidas, fazer um levantamento, para daí ter um plano para aplicar esse plano na educação junto às comunidades rurais. Seria uma unificação, né? Zona rural e também sede do município. E agora vamos falar também sobre a participação dos pais nas escolas, né? Em ações culturais, ações escolares também. Tem que ter um trabalho da Secretaria de Educação para esse incentivo, para a família realmente participar, né, Léo? Você pretende implementar isso? Voltando a falar, eu estive em Marinque, e aí um jovem... Eu estava numa casa fazendo a visita e me viu falar que eu era candidato. Ele falou, rapaz, eu faço parte de uma equipe, eu não sei se o nome dá certo isso, cultural. Nós já apresentamos em vários festivais. E eu falei, e aí, cadê vocês? Mas nós paramos por falta de incentivo. Jovem no caso adolescente. Então, essa participação do município no que diz respeito a essas atividades culturais, junto à família, é muito importante. Nós temos tesouros guardados aí, tesouros escondidos no nosso município, em vários setores, que não são aproveitados. São desestimulados, na verdade, pelos governos. Esse estímulo é muito importante, né, gente? Sim. Só complementando a fala do Léo aqui, eu, quando conselheira tutelar, né, trabalhei por 4 anos e mais um pedaço ainda no distrito de Vila Pereira, e muitas das vezes a gente teve que interferir, né, para poder conseguir que o carro fosse até um certo ponto pegar uma criança, trazer para estudar em Vila Pereira, né? Então não foi nenhuma nem 2 vezes, não. A gente está recorrendo à Secretaria de Educação, até o Ministério Público mesmo, provando, fazendo valer, fazendo garantir os direitos dessa criança ou do adolescente que precisava de locomover para a escola, né? Então, assim, isso aí não pode acontecer. Isso aí, os nossos jovens, as nossas crianças, é prioridade absoluta. É prioridade absoluta e não podemos deixar que os direitos sejam violados dessa forma por conta de um transporte. Isso mesmo. Bom, agora falando sobre saúde, Léo, a gente sabe que a saúde de Nanuque foi por muitos anos um grande desafio, né? Nanuque, ela é uma cidade central de uma micro-região, ou seja, recebe pacientes, né, do Espírito Santo, da Bahia, acaba que vem tudo aqui para a cidade de Nanuque e a gente não pode negar atendimento, né? Como que vocês pretendem melhorar a saúde do município? Diran, saúde pública... Eu até elegi alguns tópicos. Nós fizemos um programa de governo participativo. O que é isso? Nós estivemos em todos os bairros ouvindo a população durante esse período de pré-campanha. E aí, por unanimidade, o principal problema dos nanuquenses hoje é saúde pública. É a principal queixa dos nanuquenses a saúde pública. Desde a saúde pública, que começa na atenção básica de saúde, nas UBSs, a saúde pública no pronto-socorro atendimento. Vale a pena frisar que Nanuque não tem um hospital de fato, nós temos um pronto-socorro atendimento. A saúde pública em Nanuque, há muitos anos, ela deixa, infelizmente, os nanuquenses desamparados. E aí, eu vou aqui fazer uma defesa, de novo, aos profissionais de saúde, que são excelentes profissionais, é falta de estrutura. É culpa dos governos municipais? Falta de atitude. Porque Nanuque, de fato, não tem condição de manter o pronto-socorro sozinho. Nós precisamos de parceria, seja ela com o governo do estado, seja ela com o governo federal, que é o nosso presidente Lula, junto ao Ministério da Saúde. Então, um dos projetos principais e uma das ações, na verdade, principais nossa, Gena, eleito, é nós irmos a Belo Horizonte primeiro, ao governador Zema, independente do governador Zema apoia a nossa candidatura ou não. Eu acho que eu, como prefeito, foi como nós acabamos de bater um papo aqui, nós seremos prefeito de todos, nós teremos que governar com todos. Zema, nós precisamos de uma intervenção estadual na saúde pública de Nanuque. Se Zema nos negar, nós vamos a Brasília, junto ao presidente Lula. Então, acho que o primeiro passo, Irã, é arrumar de alguma forma recurso. Não se faz saúde pública sem dinheiro. O que faz em Nanuque hoje é o básico. E nem o básico nós estamos conseguindo fazer. Quer dizer, cirurgias eletivas nós não temos de fato. Você vê casos, e aí eu posso citar dezenas de casos de pessoas que têm 3 anos, 4 anos esperando uma cirurgia. Eu já ouvi casos de pessoas que quando foram chamados para fazer a cirurgia já tinham ido a óbito.
Isso aí não é um problema só desse governo, é um problema de vários governos. A demanda é grande, né, Léo? Exato. Igual você falou, falta investimento. Falta realmente. investimento. O município não tem condição de manter isso. O que a gente precisa? De parceria com o governo federal e com o governo estadual. E eu acho que Nanuque merece um hospital público, mas um hospital que é mantido com verba federal, porque o recurso que Nanuque, infelizmente, tem hoje, não consegue manter no caso do hospital público. Eu não vou aqui fazer promessa, né, Gena? Que nós vamos melhorar a saúde pública com os recursos do município. O município deve na casa de dezenas de milhões de reais. Então você não consegue fazer muita coisa, você precisa de parceria. Seja ela com o governo do estado, como eu vou repetir, seja ela com o governo federal, nós precisamos de parceria para melhorar a saúde pública e melhorar a vida dos nanuquenses. A gente está com, vamos dizer, o mal do século, né, que são as doenças da mente, as doenças mentais, né, principalmente em jovens, idosos, muita depressão, a questão ali até a falta da socialização devido às redes sociais. Também existe algum plano, algum projeto para melhorar essa questão da saúde mental aqui na cidade de Nanuque? Nanuque precisa, isso aí é um problema hoje mundial, né? Hoje os médicos falam que parece que as pessoas pararam de sentir dor. Hoje todo mundo só tem ansiedade e depressão, né? É um problema do século. Mal do século. É o mal do século. Então isso sim, Diran, eu acho que isso desencadeia uma série de ações, desde da cultura, desde o lazer aos jovens. Aí quando você fala, mas é saúde pública, sim, mas os jovens hoje eles precisam de trabalho, precisam de renda, precisam de cultura, precisam de lazer. Isso tudo é uma forma de você reduzir esses índices de depressão, esses índices de ansiedade. E aí, se falando de saúde pública, o município tem que ter um centro de tratamento especializado para a saúde mental, com médicos especialistas, com psiquiatras, com psicólogos mais atuantes. Não que não tenha, mas um trabalho mais atuante, um trabalho mais disponível para a população, não naquela demanda de protocolo, de esperar atendimento, não. Isso tem que ser um trabalho mais imediato, né, Gena? E assim, eu diria que nesse momento a saúde de Nanuque está doente. Está doente, sim, porque não é justo um paciente oncológico morrer por falta de um exame, por falta de um tratamento, por não disponibilizar, né, papéis ficam engavetados meses e meses e a pessoa via óbito por falta de exame, por falta de não ter um diagnóstico preciso ainda para começar uma quimioterapia. Aí depois que começa isso aí, vem um monte de dificuldades. É o transporte, né, atenção, e a atenção primária também, lá na ponta. Né? Não tem como o pronto-socorro atender uma consulta, não, é na atenção primária. Sim. Mas o quê? A gente não escolhe a hora que a gente vai sentir uma dor, que a gente fica doente, ninguém escolhe. Aí você vai lá no seu posto de saúde, do seu bairro, que é lá na unidade de prevenção, para você marcar uma consulta. No meu bairro mesmo é assim, só marca na sexta-feira. As pessoas vão madrugada para lá para marcar. Já tem aquela quantidade de pessoas que vão marcar, aí o resto não tem como. Né? Os exames, aí o médico te consulta, te dá uma lista de exames para você fazer, ele tem um diagnóstico para poder até te medicar. Aí os exames não dá para a população daquele bairro, aí você espera meses, e se você não tiver o dinheiro para pagar particular, você fica sem fazer o exame. E aí é o seguinte, se você passou mal, vai no pronto-socorro, é claro que o pronto-socorro é só uma urgência, é uma emergência. Ele vai te dar aquele primeiro medicamento ali para te aliviar naquele momento. E manda você ir na unidade de saúde do seu bairro. Mas aí quando chega lá, a lista do médico está completa, ele não tem como atender. Né? Eu não estou falando de uma emergência, não estou falando de uma urgência urgentíssima, que o pronto-socorro atende. Mas, às vezes, eu estou sentindo uma dor há vários dias, eu preciso de exame. Até que eu faça o exame, eu não sei mais o que fazer se eu não tiver condição. É isso aí que dá um impacto aí. Muitas vezes, né, o paciente fica esperando. Sim. Você acha que se tivesse, né, um projeto de comunicação melhor, de transparência, para informar realmente os pacientes onde eles devem ir, como que está a situação dele ali na fila de espera, o porquê da lista de espera, né? O porquê de não conseguir uma vaga. A gente pega muitos casos de pessoas que ligam para a gente, vem fazer uma matéria porque a gente está esperando uma vaga fora, e às vezes a pessoa não sabe realmente qual é o trâmite
para conseguir aquela vaga, né? Então, a questão da informação também é importante dentro da saúde, né? Isso, inclusive eu faço um tratamento em Teoflotone, e a última vez que eu fui em Teoflotone foi em outubro. De lá para cá eu não consegui mais, né? O tratamento foi interrompido, porque eu nunca mais consegui ir. Sempre fala que não tem, não sei o que o nome fala. A minha filha tem 2 meses que está esperando a ultrassonografia e não saiu ainda. Uma endoscopia, e eu falo assim, se o caso for um caso urgente de morrer, vai morrer sem fazer o exame, né? Assim, igual assim, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita lá no bairro, né, onde que a pessoa estava acamada, e a pessoa veio a óbito, porque não fez o exame para começar um tratamento, porque não tinha diagnóstico ainda. Então, isso aí é difícil, né? É muito difícil, isso aí dói na gente. Sim. A gente que mora no bairro pobre, que a gente vê a situação de cada morador, das pessoas pedir socorro, e a gente não poder fazer nada, né? Eu sei que tem alguns bairros que tem o atendimento noturno, né, o Corujão, mas isso aí é uma vez no mês, né? Tem outra unidade de saúde que atende também à noite, mas eu acho que todas as unidades deveriam atender à noite, sim. Teria, então, um projeto, né? Ampliar esse atendimento. Eu ia chegar nesse ponto que eu acho que tem alguns pontos principais que tem que ser melhorado aqui na saúde pública de Nanuque. E principal ponto é o atendimento de especialidades nos postos de saúde, seja de dia ou seja no projeto Corujão mais ativo. E nós tivemos recentemente agora, num episódio triste, a UTI que veio por conta da Covid. As circunstâncias que a UTI foi embora, elas eu acho que não vêm ao caso. E as circunstâncias por que não ficou. Mas o que eu sei de fato é que nós temos a capacidade, nós temos por obrigação de ter uma UTI na Nanuque. Nós temos dezenas de casos de pessoas que morreram, Irã, ao longo da estada de Nanuque para Teoflotone, com vaga de transferência em Teoflotone e UTI. A gente sai daqui com a esperança da pessoa voltar viva, e quando chega em Carlos Chagas, chega no Calaidão, a pessoa morre. Isso não é um caso. A mãe de família que está me escutando, o pai de família que perdeu o seu ente querido, vai lembrar desse episódio triste que infelizmente eu estou tendo que relembrar. Por que isso? Nanuque é uma cidade que é tão grande, que já foi tão grande, que é tão importante para a nossa região, a segunda maior cidade do Vale do Mucuri, necessita de uma UTI. Isso aí, nós vamos conseguir com recurso próprio? Não, é impossível. Manter com recurso próprio? Também não. Nós temos que ir atrás de quem? Do Ministério da Saúde, fortalecer a parceria entre Nanuque e o governo federal para nós colocarmos de fato uma UTI na Nanuque, não vender sonho, mas trabalhar com a realidade. Então, por pautas, Nanuque precisa de um hospital novo. Vamos conseguir através de parceria com o governo federal. Nanuque precisa de uma UTI, leitos de UTI, seja eles a quantidade que for, mesmo que seja reduzida, mas para um primeiro atendimento ali, para a pessoa ter a chance de viver. E Nanuque precisa de atendimento às especialidades, que pode ser nos postos de saúde e as cirurgias eletivas também. Isso aí já é uma grande coisa, vai ser um grande desafogamento na saúde pública de Nanuque. Muito bom. Agora falando sobre a agricultura, né? Como você pretende, né, desenvolver mais a questão da agricultura? A gente sabe que Nanuque tem uma agricultura familiar, né? Dentro principalmente das comunidades rurais, que são muitas, são várias, né? E como que você pretende melhorar essa questão do acesso, às vezes a uma feira, a eventos que possam promover essa agricultura familiar, o escoamento dessa produção? Como que vocês pretendem lidar com essa situação da agricultura familiar? Irã, os agricultores que estão nos ouvindo aqui agora, eles vão confirmar ou vão estar confirmando na casa deles o que eu estou falando. O agricultor, o pequeno agricultor, ele não é valorizado de fato, ele não tem a atenção que ele deveria ter de fato. O que é feito com os equipamentos da agricultura, o que é feito com a agricultura é um direcionamento político. Você não tem um projeto de agricultura que você abrange toda a zona rural e pega os pequenos produtores, independente se ele votou em Léo, se ele votou em Gena, se ele votou em quem for, e faz esse pequeno produtor, com o incentivo que o município dá, através de parcerias com o governo federal, produzir. E essa produção ser de fato levada a sério, comprada pelas escolas municipais, estaduais, comprada pelo presídio e até mesmo pelo comércio local. Você não tem uma feira do agricultor de Nanuque. Nós temos a feira, muito boa a nossa feira de sábado. Recentemente estive lá na feira. A maioria das pessoas que vendem lá na feira são do extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Pouso da Mata, Ibirapoma. É bom para nós? Bom, porque nós temos produtos para comprar de qualidade. Mas e os nossos pequenos produtores rurais? Nós temos pessoas que são capazes de produzir para nós.
Eles não produzem por falta de incentivo. O cara fala, eu vou produzir, eu não tenho com quem comprar, ou não tem preço, valor agregado na minha mercadoria, eu vou perder. Então, nós precisamos, de fato, criar. Eu não estou aqui fazendo crítica aos sindicatos dos produtores rurais, mas eu acho que Nanuque, paralelo a esse sindicato, que é um sindicato que a vida toda ficou mais ali na elite, na massa, nós precisamos de um sindicato dos pequenos agricultores, do agricultor, daquele produtor rural pequeno. Ou então precisamos inserir essas pessoas no sindicato de produtores rurais de Nanuque. Nós temos o Parque de Exposição, que é uma joia de Nanuque, é um patrimônio de Nanuque, mas que é pouco utilizado, é usado só em eventos que o sindicato ali entende, que esses agricultores poderiam estar usando de alguma forma para produzir alguma coisa. A gente tem que criar, inserir essas pessoas no contexto da história de Nanuque, inserir essas pessoas na economia do município. Não só falar assim, vou valorizar o agricultor. Não, o agricultor, ele tem que ter voz. Ele tem que ter voz. Eu ainda falei outro dia na rádio que nós vamos criar um conselho para ajudar nós a administrarmos Nanuque. E nesse conselho tem que ter um representante desses pequenos agricultores. Sim, nesse conselho, de cada setor. Porque o pequeno agricultor, ele vai eleger ali dentro deles um representante para estar nesse conselho. Porque a gente tem que fazer, nós temos que fazer um governo para todos. Seja para o grande fazendeiro, para o pequeno, para o médio fazendeiro, porque pequeno mesmo que tem 1 hectare de terra, tem que ser valorizado. Nós já mostramos aqui, Léo, em outras situações, né, que é até triste de mostrar, produtores rurais perdendo gado, animais, lavouras sendo destruídas por causa dos fatores climáticos, né, que a seca na região, quando ela vem forte, né, apesar da gente não estar ainda no extremo do país, onde geralmente é mais seco, mas a gente ainda sofre, né? Como vocês pretendem lidar, quando a gente fala do produtor rural, com a questão da seca? Então, Diran, primeiro passo foi o que eu falei, é o fortalecimento do produtor. E de alguma forma, esse representante do produtor está discutindo as melhores ações que nós temos que fazer, as ações mais rápidas para chegar nesse produtor rural. Eu não posso aqui dar uma receita mágica aqui que eu vou estar mentindo, mas o governo federal tem muitos programas bons, o presidente Lula, o Ministério da Agricultura, que é o Carlos Fávaro, tem muitos programas bons que nós conseguimos pegar esses programas, né, Gênia, e replicar no município de Nanuque. Então, eu acho que o primeiro passo é nós ouvirmos esses produtores, saberem a demanda deles. Mas tem projetos como Barraginhas, por exemplo, que é um programa do governo federal. Isso aí a gente busca recursos junto ao governo federal e nós fazemos em período agora que não está de seca, barragens, pequenas barragens para os produtores rurais, mas feito para todos, para os que votaram em Léo e Gena e para quem não votou em Léo e Gena. As máquinas do município hoje, ela é direcionada por fator político e não pode ser. Aí quando vem a seca, quem votou no prefeito está assistido com as barraginhas. Quem não votou no prefeito está desassistido. Então tem que acabar com isso. A máquina tem que ficar, as máquinas do município, os tratores do município, escavadeira, nós ganhamos escavadeira hidráulica nova, o município tem reta, tem trator, tem que ficar à disposição de todos os pequenos produtores e o critério tem que ser o mesmo para todos. Falando agora sobre segurança pública, né, a gente abre até um parênteses para parabenizar, né, a 24ª, também a 4ª Delegacia de Polícia Civil, que fazem um trabalho muito satisfatório na cidade, mas a gente ainda tem as regiões afastadas, são os distritos. A gente sempre ouve reclamação da população dos distritos por falta de policiamento. Quando a gente busca informação junto às companhias, é falta mesmo do efetivo, né? Como que vocês pretendem fazer com que essa segurança pública chegue até, principalmente essas comunidades rurais, né? Onde possa ocorrer algum tipo de crime e devido à distância, a demora para a polícia chegar até o local, né? Esse crime pode ser até pior. Como vocês pretendem levar a segurança pública até todos do município? Diran, eu vou falar um pouco sobre segurança pública, a Gena depois vai falar também, porque ela foi do Conselho Tutelar, ela vivenciou isso aí. Mas segurança pública nos distritos, por mais que pareça bobeira essa pauta nos distritos, em Vila Gabriel Passo, por exemplo, o principal problema, a principal demanda da população de Vila Gabriel Passo no PGP foi falta de segurança pública. Eu jamais imaginei que eu ia chegar lá e eu ia escutar por unanimidade dos moradores o que eles mais anseiam é um policial com a viatura em Vila Gabriel Passo. Uma senhora citou um fato que você deve ter escutado a nossa entrevista, ou então foi por coincidência, que morreu um cunhado dela aproximadamente às 18 horas e que a polícia chegou na madrugada do outro dia.
É um fato recente, a senhora citou, ninguém induziu ela a falar. Não é críticas à Polícia Militar, que como você falou, quero parabenizar a 24ª Companhia, a Delegacia de Polícia Civil. A gente nota que a polícia tem tentado fazer o trabalho dela. Alguns anos recentes, Nanuque tinha viaturas sucateadas. Hoje ainda nós temos uma frota melhor, que os deputados, inclusive, quero agradecer ao nosso deputado federal, Leonardo Monteiro, né, Gena, que doou uma Trailblazer semi-blindada. Questão de frota hoje, Nanuque está bem assistida. O que a gente precisa é justamente isso aí, criar um debate, criar essa discussão para provocar do governo estadual, porque a responsabilidade da segurança pública no município é do governo do estado. O município, o prefeito, ele não pode pegar para si essa responsabilidade, porque não é dele. Mas o que nós podemos fazer como prefeito é provocar essa discussão junto aos nossos deputados, junto aos deputados até que não nos apoiam, juntar uma força-tarefa e irmos à cidade administrativa, junto ao secretário de Segurança Estadual de Segurança Pública e provocar essa discussão. Nanuque precisa de policiamento nas vilas, nos distritos e na zona rural. O homem do campo hoje tem medo de ficar na roça. As pessoas antes compravam áreas rurais para ir morar nas áreas rurais por segurança. Hoje busca de segurança, tranquilidade. Hoje as pessoas estão com medo. As pessoas não enxergam mais na zona rural uma zona de conforto e de segurança. Então isso é uma coisa que nós temos que provocar junto ao governo do estado e buscar, de fato, isso aí. O prefeito tem o poder de intervir junto ao governo do estado, junto à Assembleia Legislativa, provocar dos deputados para que o governo do estado, através do comando da Polícia Militar, disponibilize para essa população segurança na zona rural e nos distritos. A Gena vai poder falar, nós temos casos, tivemos casos em Vila Gabriel Passo de pedofilia, temos dezenas de casos, não só de roubo, de assassinato, mas até as nossas crianças ficam desassistidas porque não tem segurança pública, né, Gena? É verdade, né? Inclusive, assim, eu trabalhei muitos anos no distrito de Vila Pereira e a gente pôde, assim, certificar a falta, né, de uma segurança na Vila Pereira. Antes tinha, eu quando eu entrei no Conselho Tutelar em 2009, tinha 2 policiais que moravam lá. Tinha uma porta aberta que era a delegacia, era um posto policial que tinha. E aí o seguinte, era mais tranquilo, né? O tempo passou, os policiais foram retirados de lá. Assim, muitos crimes acontecem e a gente, eu no Conselho Tutelar, quando a gente ia com a polícia, né, estava tudo em paz. Mas quando fosse novamente que a gente tivesse que voltar lá, quem é que vai garantir que a gente volta vivo de lá? A presença da né? polícia, ela acaba inibindo, Sim, né? Não precisa nem de ter uma ação. Quem vai garantir que a gente volta vivo de lá? Que até a gente chamar a polícia para acudir, já morreu há muito tempo. A gente, né, o Conselho Tutelar mexe com um trabalho difícil, mexe com problemas difíceis, que é a família das pessoas, né? E tem famílias problemáticas. E aí, o distrito de Vila Pereira, uma boa parte da estrada que vai para lá é de chão. E que a polícia chega lá, se o caso for, né, de morte... E os nossos distritos são muito longe. Nossos distritos são muito longe. Nós não estamos falando de 10, 15 quilômetros, nós estamos falando de 60, 70 quilômetros. Então, pensa para você ver, qual a sensação que essa população tem? Se nós morássemos lá, Dirão. E às vezes a viatura pode estar empenhada aqui na cidade, até devido à falta de efetivo. Sim. E a segurança pública, constitucionalmente falando, é um direito de todos. O que o município pode fazer mais objetivamente? Existem convênios dentro da lei que o município pode fazer com a Polícia Militar, seja com combustível, seja com manutenção de viatura, seja com disponibilidade de locais para esses policiais ficarem lá. Existe essa porta aberta e é legal a prefeitura fazer. Precisa de atitude. Uma garantia, eu te falo, para os munícipes de Vila Gabriel Passo, para os munícipes de Vila Pereira e para toda a população da zona rural. É um compromisso nosso. E aí é um compromisso nosso de, assim que assumirmos, provocarmos essa discussão e o mais rápido possível disponibilizarmos o atendimento que a população merece no que diz respeito à segurança pública. Muito bom. Falando então sobre planejamento e saneamento básico, né? A gente sabe que a cidade passou por um problema muito grande referente ao saneamento básico, tanto que a concessionária foi trocada, né? Saiu a Copasa, entrou agora a Água de Nanuque. Como que vocês pretendem fazer que esse saneamento básico, seja água tratada, esgoto, chegue a toda a cidade de Nanuque e distritos? Diran, esse é um problema crônico, um problema de algumas décadas de anos, né? Isso é um problema de saneamento básico. Ele acaba desencadeando um problema de saúde pública, né?
é um problema de saúde pública também, porque você tem uma série de fatores que são provocados por falta de saneamento básico. Houve a troca agora da concessionária de água, que era a Copasa, agora é a Água de Nanuque. Pelo que a gente vê falar, melhorou sim. A gente tem que criticar o que tem que criticar, mas tem que falar a verdade. Realmente a Água de Nanuque está melhorando, está tentando melhorar o tratamento de água e esgoto de Nanuque. Nanuque tem muito a melhorar? Tem. Recentemente estive na Lagoa Santa, no final da rua Lagoa Santa, e tem um córrego que desce ali do sítio que tem ali nos Zaru, não sei se você já viu. Na Rua do Riacho. Na Rua do Riacho. Rua do Riacho. Aquilo ali é uma riqueza. Só que quando eu fui encostar, uma rede de esgoto caindo na Rua do Riacho. Recentemente estive também entre o bairro Novo Horizonte e o DR, na qual está sendo construído um empreendimento de loteamento. E o cara ia represar lá, o dono, o proprietário, para fazer uma represinha lá para as pessoas lá do loteamento. Quando ele foi represar, uma rede de esgoto gigante jogando aquele córrego. Então, como esse, nós temos dezenas de casos. O nosso deputado federal, Leonardo Monteiro, voltando a falar dele, na época que a companheira Alba foi vice-prefeita, disponibilizou dezenas de milhões de reais, salvo engano, 16 milhões de reais para o tratamento de água e esgoto, na verdade para o tratamento de esgoto em Nanuque, através da Funasa. O que eu sei, o pé dessa situação, é que esse recurso não foi aplicado até hoje, por falta de gestão. Então, assim, nós temos um recurso, temos uma abertura junto à Funasa para que o esgoto em Nanuque seja de fato tratado. Qual é a maior riqueza do nanuquense hoje? É o Rio Mucuri. E a gente esbarra na questão do saneamento básico, também na questão do meio ambiente, Do meio ambiente. Que acaba sendo degradado, né, pelo esse esgoto aí da cidade. A maior riqueza que nós temos hoje é uma riqueza que ela pode ser explorada tanto na área comercial, que é com a pesca, que é pouco explorada, como na área de turismo. Nanuque, nós temos um rio, eu vou ver direito, depois eu te falo, mas salvo engano, é a terceira maior água corrente da América Latina, é o Rio Mucuri. Nós temos um rio maravilhoso. Quem é que nunca tomou banho no Rio Mucuri? E assim, infelizmente, em alguns pontos ainda tem o descarte de esgoto. Então, nós pretendemos sim, saneamento básico é uma pauta importante, é uma pauta mundial hoje, meio ambiente, é uma discussão que os líderes mundiais reúnem para tratar, e Nanuque não pode ser diferente. Nanuque tem que ser levado a sério, porque quando você trata o esgoto, quando você trata a água, você pode não diminuir diretamente, assim, num curto prazo, as doenças ocasionadas pela falta de tratamento. Mas ao longo prazo você diminui sim. Tem muitas doenças que são ocasionadas por falta de tratamento de água e esgoto. Sim. Bom, falando então agora sobre esporte, lazer e turismo, né, que você acabou de citar, vocês veem potencial turístico na cidade de Nanuque? Ah, demais, velho. Nanuque nós temos aqui próximo à Pedra do Flitz. Eu ainda não tive o prazer de ir lá, mas eu vejo várias pessoas indo. Nós temos o Rio Mucuri. Nós temos abaixo ali do Frisa, fez aquela barragem hidrelétrica que muitas pessoas vão parar lá no final de semana. Tem um sonho dos nanuquenses, que é a construção de um balneário, que eu não vou aqui brincar com o sonho dos nanuquenses. Já vi tanto candidato prometer essa construção desse balneário, né? Você vê que Mucurici tinha aquele córregozinho, fizeram um balneário maravilhoso. Hoje nós nanuquenses temos que ir para Mucurici, né? Se a gente quer algum turismo e lazer. Nós temos a Pedra de Nanuque, que é pouco explorada. Então, assim, nós temos uma gama de coisas que podem ser exploradas. Tem que fazer projeto. Tem que, dentro da Secretaria de Cultura, incluir turismo dentro da Secretaria de Cultura, né? Turismo e lazer, para que as pessoas que ali trabalhem desenvolvam projetos e esses projetos possam ser aplicados, de fato, na vida dos nanuquenses, né, Gena? É verdade. É verdade. E assim, por falta de tanta coisa aqui na cidade, os nossos filhos batem asa cedo para estudar fora, para poder ter mais um campo de trabalho, né? Um campo de trabalho. E isso aí seria uma forma, uma geração de emprego, uma geração de fixação dos jovens da cidade. Nanuque está se tornando uma cidade de pessoas velhas, de pessoas idosas, né? Porque, muito bem colocado. De pessoas idosas, porque nós que já estamos com as nossas raízes fincadas, a gente não tem mais aquele sonho de crescer mais, a gente quer administrar a nossa velhice, viver bem, com qualidade de vida. Mas os nossos filhos não. Os nossos filhos têm projetos, né? Têm sonhos, né? De crescer. Agora mesmo eu estou com o sobrinho estudando lá em Coronel Fabriciano. Por quê? Porque ele ganhou bolsa integral e aí ele está estudando lá em Coronel Fabriciano. Está morando na casa da minha filha, que mora em Ipatinga, que morou aqui a vida inteira, trabalhou aqui a vida inteira. Quando foi para Ipatinga, não quis mais voltar para Nanuque. Não quis, né?
Gosta de vir passear com a Femói, né? Além do turismo, a questão do esporte também é muito importante, né? Como inserir o esporte dentro da vida das crianças, adolescentes e jovens, até para a gente tirar dessa questão da violência, das drogas. Vocês pretendem usar o esporte como arma, né, para trazer essa juventude aí, essas crianças e adolescentes, para impedir que eles entrem no mundo do crime, por exemplo? Falei na rádio outro dia, e é uma fala que a gente tem que repetir ela porque ela é muito pertinente, que esporte não é só futebol, né, Irã? Aqui na nossa cidade, as pessoas entendem, ou os governos que passaram, esse foi um bom secretário de esporte, esse foi um bom prefeito para o esporte, porque promoveu o campeonato de futebol, que de fato é muito bom. Quem não gosta de futebol? Nós somos um país de futebol. Mas nós temos tanta modalidade de esporte que pode ser explorada em Nanuque, tantas modalidades, que nós podemos apoiar e através desses esportes, tirar os jovens da mira da criminalidade, né? Eu acho que o esporte, ele tem essa função social, mas ele deve ser de fato aplicado com a responsabilidade e com o zelo que merece. Então, no Nanuque, nós temos dezenas de esportes, e aí quando eu falo de esporte, você tem que ter uma secretaria de esporte atuante, uma secretaria de esporte que vai em busca desses esportes, uma secretaria de esporte que vai apoiar, independente se é futebol, se é futsal, se é judô, se é karatê, se é capoeira. Outro dia nós fomos atrás de uma roda de capoeira para apresentar na nossa convenção, nós tivemos dificuldade, porque as rodas de capoeira de Nanuque, as pessoas que se reuniam ali, foram se desintegrando por falta de incentivo. Então nós temos dezenas de esportes, agora tem o beach tênis agora, que está na moda, está todo mundo jogando. E tem os espaços também. Tem os espaços. Tem os espaços para oferecer isso. Tem um skate, fizeram uma pista de skate lá em cima, na Lagoa dos Namorados, mas não tem incentivo de campeonatos, de estrutura. Dá uma pista de skate com os meninos, fica brincando lá, meus filhos vai, os seus filhos ficam deslizando. Se você não vê o skate, quantas pessoas, quantos jovens que gostam do skate, que assistem pelo YouTube os campeonatos de skate, tem tantas modalidades de esportes que nós podemos explorar em Nanuque. O que falta? Uma secretaria de esporte que não tem um olhar voltado só para o futebol. Se nós fecharmos os olhos hoje, os nanuquenses, esporte, todo mundo vai lembrar de futebol, porque Nanuque eles colocaram na cabeça que esporte só é futebol. Bom, Léo, continuando, então vamos falar agora sobre infraestrutura e mobilidade urbana, né? Como você pretende aí incluir a população no processo de planejamento de novas obras, né? Ou seja, saber realmente qual é a necessidade de cada local para realmente investir de forma que atenda a cada comunidade, cada bairro. Diran, nós tivemos a oportunidade de percorrer praticamente todas as ruas dessa cidade. E de fato, eu vou aqui reconhecer que muitas coisas eu não conhecia. Coisas que são absurdas. Falta realmente de infraestrutura. Tem pessoas que estão na sua casa, almoçando na sua cozinha, e a 2, 3 metros tem uma rede de esgoto, a céu aberto, passando. E não tem sequer uma rua para essa pessoa sair da sua casa. Isso é a realidade no município de Nanuque. Isso aqui eu não estou inventando o conto da carochinha, eu posso citar essas ruas. Tem pessoas que são acamadas, que vivem de cadeira de roda, né, Gena? Que não conseguem sair da sua casa, porque não tem infraestrutura, não tem rua. Então, através dessas andanças nossas, nessa pré-campanha, nós conseguimos enxergar que Nanuque precisa de fato da participação popular dentro de um governo. Então, se eu e Gena, nós realmente formos eleitos, que eu quero ser eleito, o nosso governo vai ser um governo que vai ter a participação popular. As pessoas terão voz no nosso governo, vai ser o governo do povo. Porque o centro está bem assistido. Parabéns para quem fez a urbanização do centro, de fato precisava, mas os bairros, Irã, é um problema de dezenas de anos, as pessoas estão sofrendo. Às vezes é calçado uma rua... Calça metade de uma rua, pedaço de outra. Ou que às vezes aquela rua, não que não merecia o calçamento, não é isso, ou ela poderia esperar mais um pouco e logo ao lado tem uma que não tem nenhum tipo de acessibilidade, como você disse. Exatamente, isso, né? Não vou nem falar, se eu for entrar nessa pauta de acessibilidade, vai dar polêmica, porque Nanuque é um município que a prefeitura não tem acessibilidade. Um cadeirante hoje não consegue ir ao gabinete do prefeito porque não tem acessibilidade. Isso aí, no século XXI, no ano de 2024, é um absurdo isso aí. Num país, num mundo que se prega tanta acessibilidade, o município não tem acessibilidade. Nós temos um vereador cadeirante
que se ele quiser ir ao gabinete do prefeito, ele tem que subir a escada arrastando, porque não tem acessibilidade. Então, eu não vou dizer nem acessibilidade nos prédios públicos que não tem acessibilidade para aquela pessoa que está acamada. Então, assim... Até mesmo no locomover do dia a dia, né? A gente nota calçadas altas. Calçada com degrau, né? Principalmente até no centro. Às vezes o cadeirante precisa se movimentar no centro da cidade e não tem como. Às vezes a gente, que é motorista, que dirige pelas ruas da cidade, a gente vê as pessoas tendo que andar na rua. Nanuque é uma terra que ela, infelizmente, ela é governada para poucos. Né? É para o interesse de poucos. E é isso que nós queremos quebrar, Dirã. Ser um governo com participação popular, essa questão de infraestrutura, nós queremos inserir a população nessa discussão com a nossa agenda. O nosso governo será para todos, né? Será para todos, mas principalmente ouvir aquele que sente na pele o que dói nele. Né? É muito fácil a gente colocar num lugar bacana, mas não ver o outro que está do outro lado. Cadê a empatia, né? Como as pessoas da Rua do Riacho, quando chove que o riacho enche, as pessoas passam em cima de uma tábua, passam em cima de uma tábua, as outras que moram do outro lado, passam em cima de uma tábua. Isso aí, eu tenho 61 anos, desde criança eu conheço aquilo ali. Aí se passaram em um tanto de governo, o que nós precisamos ali na Rua do Riacho? Manilhas, canalizar aquilo, pavimentar por cima, ou seja, uma drenagem. Você falou de infraestrutura, eu conheço bairros que calçaram sem fazer drenagem, e são vários bairros. Aqui na Nanuque nós temos esse problema. São obras, porque o que é drenagem? É o que fica debaixo da terra. Sim. São obras eleitoreiras, eles não estão preocupados daqui 10 anos. Eles está debaixo da terra, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, eles não fazem projeto de infraestrutura. Então você pega... Como conseguir esse recurso, Léo? Como você pretende conseguir esse recurso para fazer essas obras que são necessárias? Dirã, o recurso vem, nós temos muitos deputados que enviam emendas para a Nanuque, né? Nanuque já é bem assistida pelos deputados. O que falta é planejamento e o que falta é coragem para executar. E buscar mais recursos também. Projetos. Vou citar um exemplo aqui do bairro Isadelfo Ferraz de Brito. O bairro Isadelfo Ferraz de Brito, eles calçam um pedaço de rua, mas não tem drenagem. O primeiro passo é fazer um projeto de drenagem, é o que vai ficar debaixo da terra, que eles não enxergam. Do bairro todo, fazer um projeto de infraestrutura, que é calçamento para o bairro todo, e aí você buscar recursos, seja deputado fulano, nós temos o bairro Isadelfo Ferraz de Brito como prioridade agora. Seria atender bairro quando ele completasse, passar exatamente, fazer projeto, porque nós temos casos lá no DR, por exemplo, que eles calçaram rua, e depois fizeram outro calçamento, a rua ficou mais alta do que a outra, a água está voltando para a casa das pessoas. Falta de planejamento. Isso é real, está lá no bairro do DR. Então, quando você faz um projeto, nós não vamos recusar a emenda de deputado. Todos os deputados vão ser bem-vindos, independente de votou em nós, apoiou nós ou não. Mas, deputado, o projeto que nós fizemos aqui, nós fizemos de X milhões de reais para nós pavimentar, estou dando um exemplo como o bairro Isadelfo, mas pode ser outro bairro. O bairro Isadelfo Ferraz de Brito. Primeiro nós vamos fazer a drenagem, depois nós vamos fazer o calçamento e a infraestrutura, sinalização, etc. A emenda do senhor pode ser deslocada para lá. É isso que tem que ser feito, um planejamento. Não é calçar 200 metros de rua ali, 200 metros de rua aqui, 200 metros de rua aqui, e aí no final nós estamos nessa bagunça que, infelizmente, o carro aqui, quem lucra, uns tomam prejuízo, mas quem lucra é as oficinas, né? Porque os carros só andam quebrados. Sim, agora para a gente, seria o último tópico, né? A gente falar sobre emprego, uma grande demanda, geração de emprego na cidade de Nanuque. Eu acho que não existe fórmula mágica, né, de trazer uma grande empresa. Eu acho que a gente teria que começar primeiro com o que a gente tem. Você tem algum projeto a apresentar de incentivo ao que a gente tem na cidade hoje, seja o comércio, seja empresas que funcionam na cidade, para que elas possam realmente oferecer mais emprego, Léo? Dirã, essa aí foi uma fala minha na rádio, eu vou replicar aqui. Eu acho que o primeiro passo é você reunir com as empresas que você tem na Nanuque. Nós temos empresas boas no município de Nanuque. A título de exemplo aqui, não vou citar todos os comércios porque o tempo é curto. O Frisa Frigorífico. É você reunir com o Frisa, ou seja, vai lá em Colatina, se o doutor Arthur não puder vir aqui, vai lá na diretoria. Frisa, o que você precisa para você ampliar a sua planta de produção em Nanuque? O que o município de Nanuque pode fazer? Eu já ouvi da diretoria do Frisa, alguns anos atrás, em outro mandato, que eles não eram nem recebidos direito pelo atual prefeito da época. Que ia vir uma delegação, não sei de qual país,
e que eles precisavam que pavimentasse, e eles estavam com morosidade, botando dificuldade para pavimentar aquela via que vai para o freezer. Então, veja bem, a principal empresa de Nanuque hoje, a maior geradora de emprego de Nanuque hoje, tem dificuldade de dialogar com o município. Então, acho que o primeiro passo é procurar essas empresas e ver o que a gente pode fazer para que essas empresas ampliem a planta de produção delas. Foi o que você falou, não tem receita mágica, né? Mas o dever de casa nós precisamos de cursos técnicos, cursos de graduação específicos para as áreas de produção que nós temos em Nanuque, porque alguns profissionais vêm de fora. Então, quando a empresa ela vai vir para a cidade, ou ela vai ampliar uma planta de produção dela, a primeira coisa que ela enxerga é mão de obra, né? Qualificada. E o nosso nanuquense é um povo trabalhador. O que falta é incentivo. Vamos buscar junto ao governo federal escolas técnicas, institutos federais, que já é uma pauta nossa, e cursos de graduação. Para daí você começar todo um planejamento que seja lá com o Distrito Industrial, porque aqui os prefeitos que antepassaram e os candidatos falam, vou fazer um distrito industrial. Faz sim um distrito industrial, é importante fazer um distrito industrial, é importante ter lei de incentivo, mas nós precisamos qualificar a nossa mão de obra. População qualificada. Qualificada. Mão de obra para oferecer para essas empresas. A empresa vai vir, ela vai trazer mão de obra de fora, fica caro o custo. Então você vai ver, o que você tem na Nanuque? Hoje nós temos uma empresa de produção de alimento, de carne. A gente precisa primeiro focar em mão de obra para aquilo. Nós temos usinas de álcool perto. Nós temos que ter mão de obra qualificada para isso. Buscar cursos específicos para essas empresas, oferecer para os nossos jovens, e aí daí nós começar todo um planejamento, que vai desde distrito industrial, incentivo de impostos, etc. Para não esbarrar no que você falou, né, Gena? As pessoas terem criminalidade e ter que ir embora também. É verdade. E quanto a isso aí, não tem a receita do bolo. A gente vai criar as condições, né, de ampliar esse leque de oportunidades que a gente tem na Nanuque. Certo. Bom, gente, eu quero muito agradecer vocês pela disponibilidade. A gente sabe que é um momento de campanha, um momento de correria, de realmente trabalhar para apresentar as propostas, né? Então, eu quero deixar esse espaço para vocês, né, para fazer as considerações finais aos eleitores, aos telespectadores que estão em casa, né, começando pelo Léo. Dirão, quero novamente agradecer vocês pela imparcialidade. Eu, desde criança, quando a gente queria ver alguma notícia relevante na cidade, nós íamos para o Jornal do Meio-Dia. Então, eu acompanho. Eu tenho 34 anos de idade, então você falou que você tem 22 de TV Três Fronteiras. Então, eu desde os 12 anos que eu te acompanho aqui na TV Três Fronteiras. Quero parabenizar você pela sua imparcialidade durante essa entrevista e a toda a equipe da TV Três Fronteiras. Dizer que é um prazer e dizer que o município de Nanuque é honrado por ter essa TV local. Muitos municípios não têm. Então, nós, nanuquenses, temos que valorizar, assistir, incentivar, divulgar, porque é uma joia para Nanuque nós temos uma TV local aqui, né? Eu sou candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula. Com muito orgulho, eu tenho uma vice-mulher, uma vice-família, vó, mãe. A Gena é uma pessoa de luta, de garra. E eu e Gena, junto dos nossos deputados federais, junto ao nosso presidente da República, o presidente Lula, nós vamos buscar melhorias para o município de Nanuque. Muito obrigado, Irã, e a equipe da TV Três Fronteiras. Obrigado, Gena. Fica à vontade. Eu gostaria, né, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esses assuntos e dizer por que eu confio no Léo. Porque o Léo é um cara inteligente, é um cara esperto, é um cara que busca os recursos lá em Brasília, junto ao governo Lula, junto aos nossos deputados. Então, por isso eu topei andar junto com ele, porque eu acredito nele. Acredito que nós vamos chegar lá e vamos fazer um governo, né, espetacular, voltado para todos. Isso aí, muito obrigado a vocês mais uma vez. Então, vocês ouviram aí, né? Candidato Léo Costa, junto com a vice, a Gena Fernandes. Muito obrigado a todos aí pela audiência.